onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente. Mas a única característica de Deus, que é repetida 3 vezes, até porque para caracterizar algo que ele é em abundância, é a sua santidade. Os anjos lá no céu não cantam, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é santo, santo, santo. Porque o nosso Deus é santo. Como é que esse Deus santo deu pecado? Aí, para poder mostrar esse começo da aula, eu queria que vocês imaginassem uma pessoa que tem um bichinho de estimação. Você tem cachorrinho, né? Vamos supor que você tem um cachorro curto que ele tem uma facilidade de crescer o seu pelo de uma forma que quando a gente espera, né? Uma facilidade enorme. Então, esse curto você não pode mostrar. Então, você tem que manter esse curto escondido. Só que no lugar onde ele está, à medida que o pelo dele vai crescendo, as pessoas começam a ver. Então você vai lá e roda o pelo, mas permanece com o seu bichinho de estimação. Vamos dizer que o nome desse bichinho de estimação chama-se pecado. E esse bichinho, muitas vezes nós temos um bichinho de estimação, um pecado de estimação, que ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe. Mas nós, porque ele está oculto, porque de vez em quando a gente percebe que ele está meio aparente, a gente vai lá e apaga o pelo, a gente pensa que o Deus, que é todo poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, não está vendo, e porque ele não está tomando nenhuma atitude, a gente pensa que está tudo bem. Pecado não é um bichinho de estimação. Pecado é algo sério, e que a gente tem que tratar com ele de forma radical. O primeiro tópico da lição fala o pecado sob a perspectiva humana. E aí ele vai tratar como Davi vê o pecado. A gente vê primeiro, ponto 1. Como é que Davi vê o pecado? Depois, como é que Deus vê o pecado de Davi? E 3, qual é o julgamento do pecado sob a perspectiva humana? E também sobre a misericórdia de Deus. Como é que o homem vê o pecado seu e o outro? E como é que Deus vê esse pecado? No primeiro tópico, o pecado sob a perspectiva humana, porque vai falar dessa trajetória do pecado de Davi. Aí vai contar essa história que a gente já sabe. Todo mundo conhece essa história? Todo mundo conhece? Então, aí vai falar sobre a trajetória desse processo de pecado de Davi, né? Davi deveria estar na guerra, e ele não está. Ele decide não ir para a guerra. E é bom que deixe claro que Betseba não cometeu pecado algum. As pessoas costumam colocar Betseba como assim, o que Betseba está fazendo, tomando banho no banheiro de fora? Não. O banheiro de antigamente não era o banheiro de hoje. O local, a estrutura de banho de antigamente não era a estrutura de hoje. Então, Betseba não estava cometendo pecado algum. Quando Betseba estava tomando seu banho, quem olhou para Betseba e olhou para Betseba com o olhar de lascívia foi Davi. Olhou e desejou. Esse desejo se tornou para ele incontrolável. E aí tem algo que a gente precisa parar e analisar. No ponto 1, né, o pecado sob a perspectiva humana, eu queria que a gente desse uma olhadinha no ponto 3, os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Os planos de Davi para encobrir o seu pecado. Depois de receber a notícia da gravidez de Betseba, Davi se vê encurralado pela situação. Aquele breve momento de prazer, resultado da falta de controle sobre os desejos, agora estava enviando a conta. Para encobrir o seu erro, ele planejou um novo pecado. Davi pediu ao general do exército, Joabe, que mandasse Urias para falar com ele. Depois de conversar com Urias e fazer perguntas a respeito da batalha, o irmão Urias ir para casa para a esposa. No entanto, Urias não foi para sua casa e dormiu junto à porta da casa do rei. Então, Davi convidou Urias para comer e beber e embriagou. Porém, Urias não desceu à sua casa, enquanto o exército estava defendendo o país e o reino. Davi parte para um outro plano e esquematiza a morte de Urias em Betel. Dado luto pela morte do bravo soldado, Davi se casa com Betseba, e ela dará à luz um filho, fruto de um adultério e homicídio, que o rei acreditava estar camuflado. Observe o tempo que Davi ficou escondendo esse pecado. Natan, o profeta Natan só chega lá depois que o menino já tinha nascido, né? E aí ele teve todo esse processo de assassinato e tal. Depois que ela passa pelo tempo do luto, ele traz ela para viver com ele como esposa. E ele acha que está tudo camuflado. É para isso que serve a palavra de Deus. E aí João vai dizer que muitas pessoas fogem da luz. Por quê? Próximo à luz, que é a luz é de Jesus, que é a luz é a palavra. Próximo da luz, o que acontece? Tudo é o quê? É visível.
até para nós. Então Deus permite porque por um ato de misericórdia. Você já imaginou? Como é que, quando eu falo assim, quem foi o rei Davi? Quando fala Davi, o que é que vocês logo imaginam? O que é que vocês logo pensam? Davi é o quê? O homem segundo o coração de Deus. Os feitos de Davi. O que é que você lembra de Davi? Na primeira vez. Matou Golias. O rei, né? Maravilhoso, exemplar. Mas o quê? Cuidador de ovelhas. Um homem simples, né? Que Deus escolheu. O que mais? Só que se Deus não tivesse revelado através do profeta Natan, quem era Davi? Aí é o que o autor coloca aqui na Salmo, na parte dos espíritos de pessoa. Que talvez a gente fosse ver Davi de uma outra forma. Davi ia ser conhecido como traidor, mentiroso, adúltero e assassino. Pela misericórdia que Deus teve de revelar o erro de Davi, dando a Davi uma oportunidade de arrependimento. Ele devia se ver Davi de hoje de uma forma diferente. Porque Deus, a gente tem aquele salmo que a gente vai ler daqui a pouco, o Salmo 51, que é algo maravilhoso. Que nos confronta até hoje, né? Ler aquele salmo e entender que não é só Davi. Nós também somos assim. Vamos no ponto 2, que a gente vai ler mais calma e vai discutir com mais calma, porque aqui é só uma fase um ponto introdutório, que é o pecado sob a perspectiva de Deus. E aí eu queria que a gente analisasse só o tópico desse ponto, que diz assim: o pecado é algo desagradável para Deus. Aí ele coloca aqui, segundo Samuel 11, 27, que é o texto principal, fazendo assim, que quando o lamento havia passado, Davi mandou trazê-la para sua casa, e ela se tornou sua esposa, e lhe deu um filho. Contudo, a coisa que Davi havia feito desagradou ao Senhor. Por isso que o autor fala que foi desagradável aos olhos de Deus. Então, às vezes a gente vive hoje num mundo que diz que o pecado é relativo, né? Onde hoje em dia não se chama mais pecado. Como se fosse que quando alguém está com uma situação e vai com as coisas assim, pastor, olha, eu estou passando por um problema. Qual é o seu problema, meu filho? Eu estou fazendo sexo, eu acho tratamento. Não, isso não é problema, não. Isso é pecado. Não é verdade? Pastor, eu estou com um problema. Qual é o problema? Pastor, eu estou bebendo e eu não consigo controlar na mesa. Não é problema, não. Isso é pecado. Então as pessoas relativizaram o pecado. O pecado precisa ser confessado, tratado. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês que vai ser polêmica, né? Espero que vocês... Eu não quero criar polêmica, mas pode ser que se torne. Quando um jovem, uma pessoa peca na igreja de hoje, geralmente ela é colocada em disciplina. Qual é a opinião de vocês a respeito deste processo? O que vocês acham sobre a disciplina? E vocês podem concordar ou discordar e dizer por quê. Eu quero ver você. Para começar. É para começar, gente. Eu quero ver todo mundo. Hoje a gente tem tempo. Pode ser mais polêmico. Ele vai fundamentar a fala dele na vida. A minha resposta é que eu concordo com a disciplina. Sobre essa minha posição em aceitar a disciplina no livro de Gênesis 2, 15 a 17 e 3, 23. Esse texto vem mostrar, né, todos nós conhecemos, da história de Adão e Eva. Se nós vemos o versículo 23, é como se Deus tivesse tirado os direitos que ele deu no versículo 15 do capítulo 2. Deus está colocando, ele colocou o homem aonde? No jardim. Ele próprio tirou o homem do jardim. Ele disse que pode comer de todos os frutos. Só tinha uma que ele não podia. E quando ele tira o homem, dali já não podia comer mais nenhum fruto que estava ali. Então essa é a disciplina. A disciplina te faz perder os direitos que você tinha antes de cometer. E tira aquela liberdade que você tinha. É Deus te dizendo assim, olha, você pode isso, mas quando você errar, isso já não poderás fazer novamente. Então, você não vai poder pregar, você não vai poder cantar, a comunidade não vai poder ficar na frente e dirigir. Muito bom. Alguém mais quer falar? Tem coisa assim. Eu acho que a disciplina ela é algo que ela é boa na teoria, mas na prática tem muitas questões que incomodam. Por exemplo, uma pessoa errou. Ela tem que ser, não punida, mas é corrigida. Aí tem tudo isso, as pessoas não vão usufruir o mesmo direito que tinha antes, ela vai passar por um momento de correção. Só que no momento de correção, especialmente nos dias de hoje, as pessoas não são tratadas como alguém que errou e precisa de ajuda para voltar como era. Geralmente as pessoas são, quando tem esse cliente, se for membro, que ele
tem que se afastar, tudo depende, mas enfim, acho que você entender. Tipo, o professor, né, assim, que precisa se afastar, geralmente a igreja julga, deixa de lado. São muitos olhares que apontam e menos olhares para, tipo, ajudar. Então, na teoria, ele tem uma ideia boa de que ela poder fazer, em que a pessoa até tenha uma relação melhor com Deus, mas quando é na prática, eu acho que a pessoa é julgada além do que deveria, porque todo mundo erra. Só de falar sobre isso, todo mundo erra, todo mundo falha. O ser humano é falho. E aí, geralmente, quando a pessoa fica em disciplina, as pessoas não pensam, tipo, poxa, a pessoa teve coragem de assumir seu erro para poder passar por todo esse processo, porque não, é um processo que é doloroso, uma pessoa ser disciplinada. Mas no momento que você tem olhares, conversas, você começa a se sentir muito exposto e constrangido. E faz com que a pessoa queira sair dos caminhos de Deus por ser apontado o tempo inteiro. Alguém mais falar? Fala você, depois ele fala. Eu gostaria de perguntar se alguém aqui já teve na disciplina. Eu nunca tive disciplina. Eu nunca fui tão boazinha, mas eu nunca tive disciplina. Sim, seria bom perceber, porque... Já teve disciplina, Beto? Já teve disciplina, Tilson? Não. Já teve? Já tive, mas não na congregação. Não, fala. Acho que poderíamos questionar primeiro isso, porque a pessoa que passa pelo processo mais intenso poderia apontar melhor. Se bem que ficamos Ela não passa, não. Falando de alguém, né? Não, se de alguém. A pessoa poderia levantar melhor no caso, porque apesar do processo ser diferente, cada pessoa, ele lidar com a situação. E o que eu noto de errado nesse processo de disciplina é a questão da escalonização do pecado. Nós percebemos que não existe pecado. Mas todavia, até a norma da igreja indica isso, que existe aqueles casos que são sancionados, aqueles que não. Mas todavia, se fosse dentro da doutrina e da aplicação das sanções, acho que todo mundo estaria na disciplina hoje. Porque quando nós concebemos o pecado, é aquilo que está fora dos preceitos de Deus. E isso todo mundo comete. Apesar de não ser. Apesar que hoje é visto de uma forma normal, relativa, ou não. Agora. Sim, você organizando as ideias que você fala. Sim, se pudéssemos nos pegar nesse ponto, eu acho que todo mundo da igreja estaria discutindo. Assim, de forma carreira, sem ser. Agora. Você já imaginou? Mas não tem como chamar o debate. O professor está ali, ó. Agora vou falar. Certo. Se a gente fosse olhar querendo pecar, todo mundo só em disciplina, isso é dizer. Ok. Não é questão de categorizar pecado. Não existe pecado, pecadinho, pecador. Mas eu acho que no caso não é a categoria do pecado. É a questão da resistência do pecador. Porque quantas vezes a gente vê alguém que está em disciplina, a gente não sabe os bastidores. E a minha ajuda, que chamam uma vez. Chama na frente da igreja. Seus evangélicos, é isso? Chama na frente da igreja, chama o irmão. Se o irmão esse não se corrigir, chama a igreja. Se esse da igreja não se corrigir, o da igreja afasta. E aí ele diz: o que está desligado, o que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra, será ligado no céu. Às vezes a gente acha que é categorizar o pecado. Mas não é, às vezes, não é categorizar o pecado, é a resistência do pecador continuar pecando. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Continua. Se for nesse caso, será que as duas conversas não teriam menos tempo na disciplina? Porque a pessoa, quando fala sobre a resistência, é que a pessoa não quer deixar e permanece nela. Tem essa resistência. Mas, se é convertido, vamos supor que a pessoa engravidou, que bem conversar, não teria um tratamento diferente? Abençoe. Davi. Talvez eu tenha 10 dias da nação. Davi. Ele pecou. Ele ficou guardado pelo seu pecado durante quase um ano. Porque ele viu uma mulher, passou um processo que o profeta chegou depois que ela já teve menino. Então, 9 meses é a gravidez. Né? Isso vamos supor que seja aí quase um ano. Quando o profeta na chegou até ele em nenhum momento ele pecou. Na hora ele diz: pequei contra o Senhor. Olha a palavra aqui: pequei contra o Senhor. Deus deixou de responsabilizar Davi. Porque ele confessou, porque ele admitiu erro.
Não, mas aí já tem quase um ano. Eu entendi o que ele falou. Porque, por exemplo, a diferença é que você se arrepender e você ir lá confessar do que, por exemplo, vamos falar do negócio da gravidez. Gravidez gestante. Por exemplo, uma pessoa engravidou. E a pessoa tipo, esconde até não ter mais momento. Então, um momento ali falar, errei. Mas a pessoa, no momento que erra, chega lá e fala, tá entendendo? Ele fala da questão de você fazer algo e naquele momento você se arrepender e você confessar, do que o momento de você esconder por um longo período até você ver que não tem mais jeito. Como Davi fez. Como Davi fez. Aí a questão não é sobre ser menosístico ou não, mas é sobre a questão da consequência. Mas deixa eu falar um negócio pra você. Vem fazer isso no final. Vamos fazer agora. Só pra você ficar. Mas Eu disse que essa conversa não vai. eu acho que pode ser até errado na vida de alguém se treinar nessas pessoas falam, mas as pessoas se afastam. Exatamente, quando uma pessoa verdadeiramente se arrepende do seu pecado, não é a preocupação daquela pessoa que as outras pessoas falam. Por isso que a gente está falando tanto sobre o filho pródigo. Depois dele, ele sai a voltar a casa com ele, se eu for. Não precisa ser como filho, mas eu vou. Como servo. A preocupação dele não era como as outras pessoas não, ou não era como os outros servos, era aquele que foi filho, ou aquele que nos dava ordem a esse servo. Mas ele realmente reconheceu que ele precisava de voltar. Eu acredito que, independentemente de qual seja o nosso pecado, se realmente nós estamos arrependidos, vamos buscar. Até tem pessoas que cometem pecado e conseguem dizer: por que o fulano está falando de mim? Está falando assim. Até consegue bater boca com ele, está. Mas não, a atitude de alguém que realmente se arrependeu, eu acredito que não é essa. Sim, eu ia comentar isso que você falou, e ela veio eu falo dele, mas é o que faz parte do tratamento, essa dor. Essa dor de quem pecou, de ser apontado, de ser humilhado, de passar por situações de vexame. Infelizmente, é uma guerra que essa pessoa vai ter que lutar. E faz parte do processo de cura. Meu tio tinha ditado que diz assim: nenhum peão aprende se não for penando. Ele dizia assim: eu não entendi, eu até que fiquei assim, matando. Ninguém, depois eu entendi, ninguém aprende na alegria. Ninguém aprende na facilidade. Porque nós somos seres humanos, nós somos criaturas corrompidas. E não adianta o pecado que Paulo diz: mal eu quero fazer, isso que faço. Ele está entranhado em nós. Sabe aquele que diz assim: quem me liberará do corpo dessa morte? Na Grécia, na Holanda, no Roma, uma pessoa que era pega no assassinato flagrante, ela carregava durante 3 dias no deserto o corpo que ele matou. De frente para ele, o corpo de Roma, outro corpo. E se em 3 dias ele estava morrendo pelo corpo que entrava em estado de decomposição grave. Esse Paulo está dizendo: esse velho homem está agarrado em nós. Esse homem que está morto, mas ele está agarrado em nós. Está ainda sentindo o mau cheiro dele. E esse homem não aprende isso. Não se deve vigiar, orar, o espírito é forte, mas a carne é fraca. E essa carne, ela precisa ser nutrida para ela melhor. Eu, por mais doloroso que seja, aqui tem uma pessoa da igreja, que talvez seja essa mesma pessoa que você está falando, eu fico admirada com a força dessa pessoa. Porque não é a primeira vez que essa pessoa passa em questão de disciplina, mas permanece vindo para a igreja. Senta lá no fundo, dá glória a Deus, está aqui, porque diz assim: eu aceito a disciplina. Pode ter errado ao extremo, a ponto de acontecer tudo isso? Sim ou não, só Deus tem. Mas esse processo é necessário. Infelizmente, é necessário. Como eu disse hoje, a perspectiva aqui é para todo mundo se autoexaminar. Como é que eu posso dizer que eu não consigo parar de pecar se a Bíblia diz que o sangue de Cristo me lava do pecado? Acho que é a questão do comodismo. Porque no momento que você percebe que você está em um lugar que você só se afunda, você percebe que esse lugar não é para mim, eu preciso sair. Mas no momento que você fica: eu não estou conseguindo sair, mas não está acontecendo nada, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que o problema é quando você acomoda. É isso. E essa é exatamente a fala do autor. Quando ele fala sobre o choro, porque ele disse que Davi dizia que para ele estava tudo bem. Falei, não estava tudo bem. Para Davi, estava tudo bem, mas não estava tudo bem. O autor, ele fala no livro, ele fala assim: Joana, você pega uma rã, coloca uma água, deixa ela acomodada ali numa panela de água. Aí você pega ali no fogo. À medida que a água vai se aquecendo, ela vai se acostumando com aquela nova temperatura.
E quando pensa que não, ela morreu por se mover. Agora pegue ela na panela de água quente e jogue ela. Imediatamente ela estava morrendo. Então é porque parece que está tudo bem, que está tudo bem. Ele estava no trono, mas já tinha determinado que ele perderia, e ele já estava passando esse mundo. E muitos de nós hoje somos levados por performances. O pastor falou muito bem semana passada na MD, que as pessoas têm uma boa oratória, têm os dons espirituais, porque foi Jesus que disse: em meu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, nós curamos, nós fazemos e acontecemos. Mas ele vai dizer, a partir de um amigo que não nos conhece. Então, performance vai significar que dá. Deus lembra de Davi as dádivas que lhe dera e expõe a ingratidão do rei que, mesmo recebendo tudo de Deus, por falta de controle dos desejos carnais, adulterou e cometeu um assassinato. Por fim, o informa sobre as consequências que teriam seus pecados. Somente após Deus, por meio do profeta Natan, confrontar o pecado de Davi e expor as consequências que ele sofreria, é que o rei confessa seu pecado. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13. É quando ele diz: peguei contra o Senhor. Mas não basta confessar, faz-se necessário o sincero arrependimento e a mudança de comportamento. Davi não via problema do pecado desde que fosse oculto. O Deus que é santo via de maneira diferente. Para uma vitória era preciso uma confissão com um verdadeiro arrependimento. Nessa parte final que ela leu, está dizendo qual é o verdadeiro arrependimento. Esse pedacinho que ela leu depois de Samuel, quem conseguiu perceber o que é o verdadeiro arrependimento? Parabéns. Mudança de comportamento. Quando ele pega aquela mulher, ele disse: olha os seus acusadores. Alguém já acusou, ele nem lembra, eu também não lembro. Vá e não arrepende mais. Então, o verdadeiro arrependimento é quando vem uma mudança de comportamento. Quando você pega um ato de pecado, ou o seu pecado é exposto, que você demonstra um sofrimento, tem que tomar cuidado quando você só está envergonhado do que foi feito. Né? Você demonstra aquele momento de vergonha, de constrangimento, mas daqui a pouco está fazendo um julgamento. E aí eu estou falando dos pecadores, né? Como você falou. Mas a gente vai hoje do pecado que a gente comete. E vai cometendo. Pequenas concessões que a gente vai fazendo, uma hora, se torna um pecado. A minha coisa também. Começou com ócio. Começou só estando no lugar onde ele não deveria. Acabou de assassinar. Um abismo, não dá para brincar com o pecado. Deus está apontando para dar gratidão, que eu nunca tinha parado para pensar. O pecado que Deus viu da vida não foi só o adultério, não foi só o assassinato. É como se tivesse machucado o coração de Deus, a ingratidão da vida. Mas vamos parar para pensar. Davi não tinha Jesus. Deus não tinha dado Jesus ao povo. Mas a gente recebeu uma graça maior do que ele deu. Deus deu a gente muito mais do que ele deu, porque ele nos deu Jesus. Ponto 3. O arrependimento sincero de Davi e a misericórdia de Deus. Bem aí, meu amigo. Salmo 51. E misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares, e quando julgares. Eis que em iniquidade me formaram, e em pecado me concebeu minha mão. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com história, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que te quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto.
não me lance fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Até aí. Diferente de Eva e Adão, ele não mudou. Ele disse, contra ti, somente ele. Ele simplesmente se joga. Eu não sei se também dizendo, sabe como Natan daquelas falas, né? Ele só dizia ele se jogando dizendo, sabe? Contra ti, somente porque ele vai ao último, porque eu sou você miserável. Nem o pecado eu fui concebido, nem o pecado me gerou a minha vida. Ele está indo lá no fundo, gente. E ele está admitindo o seu pecado. Essa é a diferença, porque eu acho que para Davi, diferente de outras pessoas, até de nós, ele não faz nenhum tipo de justificativa. Ele simplesmente confessa o seu pecado. E mesmo ele sofrendo as consequências do pecado, ele não pede a Deus assim, Deus, não tira de mim o reino, Deus, não tira de mim a riqueza. Ele diz, não tira de mim o teu Espírito. Ele viu quão louco se tornou Saul sem a presença do Espírito. E ele sabia que ele tinha de mais precioso. No Salmo 32, ele fala sobre o que é se sentir perdoado. Abençoado é aquele que tem transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem que o Senhor não imputa a iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu branquido corpo do gelo. Por dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isto, todos os que são piedosos orarão a ti, no tempo em que tu pode ser encontrado. Certamente, nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão a ter. E Deus perdoa o pecado, se de verdade a gente se arrepender. Mas, só uma última reflexão para a gente encerrar a respeito do pecado, depois dessa água aqui. Lembra que eu disse? Deus até entende que você é pecador, mas Ele não aceita isso. Dizer, sou humano, não consigo ser perfeito. Não é isso. Se eu oferecesse essa água para algum de vocês, vocês aceitariam? Sim, né? Mas se isso aqui é um medinho, e aí eu uso para colocar lá nos insetos, porque essa na minha casa assim, eu queria que fosse uma gotinha, mas não pode, não tem uma gotinha. Se eu chegasse aqui, ó, nem chegasse, ó, eu tenho postura. Não dá para ver. Foi só uma gotinha aqui. Foi só um pouquinho. Não faz diferença. Está tudo bem. Alguém aceitaria? Alguém beberia essa água? Consegue entender? Bate uma gotinha. Não, assim. É isso que a nossa lição diz. O pecado na perspectiva de um Deus que é santo. Não importa se é uma gotinha. Se é só um pecado. Rafael, essa semana, me perguntou, por que essa pessoa faz tudo certo? Parece que, por que essa pessoa faz tudo certinho? Mas a pessoa comete só uma coisinha, só um pecado. E aí eu falei isso para ele, você beberia uma água, um copo cheio de água, com uma gotinha de veneno? Aí ele mesmo não. Ele já entendeu. Então é isso aqui que o pecado fez. Deus entende. Mas assim como você não aceita um vaso cheio de água, com uma gotinha de veneno, Deus também não aceita você. Porque Ele é santo, santo, santo. Tem pecado que é bem dispor, pastor. Tem pecado que você precisa confessar. Tem pecado que você pode pedir ao Senhor, você e Ele em secreto, para tratar com você. O que você não pode é manter Ele oculto. Davi disse que enquanto ele manteve o pecado oculto, os ossos deles eram consumidos. Porque a mão de Deus pesava sobre eles. Eu digo assim, como é que a Bíblia diz? O pecado não tem mais poder sobre nós. Você não é mais escravo do pecado. E ele diz assim, acho que eu sou humano, então você é escravo do pecado. E nós não somos mais escravos do pecado. E o nosso cérebro humano, ele é muito fácil de manter padrões. Então, assim, se todo dia eu faço uma coisa, por exemplo, querer certo, você vai fazer um curso. Então, todo dia você acorda 8 horas. Só que você vai fazer um curso, você precisa sair de cedo, você vai acordar todos os dias 5 horas da manhã. Você passa a acordar com o efeito do despertador. Daqui uns dias,
Antes do despertador acordar, você já acordou, é você que me liga o despertador. Segundo dia desse, eu me atenção 17 vezes. Pronto. Aí, quando acaba o curso, você quer dormir, não dá 5 horas da manhã, você vai acordar. Até você voltar a se acostumar no grupo. São 17 vezes, eita glória, eu nem sabia. Pense aí, se você conseguir dizer para o seu cérebro, só 17 vezes. Não faça isso. Não faça isso. Não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Você consegue dizer para o seu cérebro que você não vai pecar. Mas a gente consegue vencer. Porque o sangue de Cristo, os garantidos de vitória contra a cruz. Amém? Amém. Vamos orar. Eu queria fazer uma oração especial.